Vamos lá, então. Boa tarde aí a todos. Bom dia, boa noite para quem for assistir isso daqui algum dia, né? Vamos lá. Vou começar então a minha leitura, a minha análise de Ifigênia em Táuride, do grande Gluck, né? Uma obra aí que teve a sua estreia em 1779, tá? É a continuação da nossa ópera Ifigênia em Aulis, né? Ou em Áulide, né? Onde a Ifigênia foi salva pela deusa Diana, pela deusa Ártemis, e levada até a península de Táuride, que hoje fica na região da Crimeia, né, ali na Ucrânia barra Rússia, né? Então vamos lá, então, do que se trata a nossa querida Ifigênia? Está como sacerdotisa da deusa Diana, lá nessa península, nessa cidade de Táuride, e é, fica sabendo que chegaram dois náufragos, né? E que esses dois náufragos foram presos, né, pelo rei local e eles deverão ser sacrificados, né, pelos crimes que cometeram ou pela fuga, né, que estão empreendendo após os crimes que aconteceram lá em Micenas, né, que é a cidade original da família de Agamenon. Né? Agamenon foi assassinado, né, pela sua esposa, em conluio com o amante dela, que é o Egisto. Isso foi registrado muito belamente, né, pelo Ésquilo na Oresteia, né, na trilogia Oresteia, no primeiro episódio, que é Agamenon, que é exatamente essa trama para matar Agamenon, né? Então nós temos aqui então Orestes chegando na cidade de Táuride, fugido, né? E deixou para trás em Micenas a sua irmã Electra, né? Electra que também terá uma peça específica para ela, né, que foi escrita pelo Sófocles. Né? É interessante notar que, para quem já assistiu Persona, né, do Ingmar Bergman, percebe que a atriz que é a protagonista, aquela que fica muda durante todo o filme, por um certo surto que ela tem, um certo burnout, sabe-se lá o que ela teve, uma crise existencial muito forte, ela está no palco encenando exatamente a Electra do Sófocles, né? É bom registrar isso. Então, esse é mais ou menos o argumento da ópera, né? Então, vou começar então a trabalhar a minha análise aqui em cima de três aspectos, né? Como eu já venho trabalhado com o pessoal já, no eu senti, no eu pensei e nas lições, né? Temos aqui uma pessoa aqui, temos a Andrea. Oi, boa tarde. Tudo bem? Boa tarde, Andrea. Já comecei a gravação aqui já, porque vida que segue, né? Então vamos lá. Já deu uma introdução aqui inicial, então vou começar a entrar nesse ponto dos sentidos, das sensações, dos sentimentos que a gente teve aí da peça, né? Dessa grande obra aí do Gluck. O que você tem a comentar pra gente aí? Se você também não tiver nada a comentar também, eu posso falar. Fique à vontade. Sobre o aspecto do eu sentir, né, no caso, das questões estéticas, das questões de sentimentos. Eu senti assim muito desespero, muita perturbação, muita briga, muita discussão. Eu senti incomodada com aquela grade lá o tempo todo. Aquela grade me incomodou muito, nossa. Fiquei muito assim incomodada mesmo. A grade trouxe uma coisa assim, não, tipo assim, vontade de ir lá e tirar a grade, entendeu? Uhum. Enfim, porque já estava muito turbulento o negócio e ainda tinha uma grade ainda. Uhum. Isso me chamou muito a atenção. É isso por enquanto.
É interessante notar que é a realidade da modernidade, né? É exatamente isso. Ou seja, enquanto a gente pega ali, por exemplo, peças gregas e romanas muito clássicas, tudo se passa ali na polis, né? Na praça pública, né? Tudo se passa ali no âmbito do público, né? E aí aqui e as personagens fazem questão de demonstrar os sentimentos e tudo que está acontecendo ali, né? Em praça pública, né? A gente pega uma Antígona, um Édipo, uma Medeia, né? Tudo é muito acontece tudo muito ali, as caras para todos verem, né? E aqui a gente já tem já os muros, né, da casa ou do palácio, ou seja lá onde for da cadeia, né? E é a realidade da vida moderna, né? Cada um preso no seu nos seus metros quadrados de tijolo e às vezes sofrendo coisas absurdas, né? Então as pessoas têm que explodir os seus sentimentos dentro de uma, sabe, de uma esfera muito limitada da vida, né? Eu senti assim uma caixa, né? Tava todo mundo preso numa caixinha ali, né? Exatamente, exatamente. É realmente eu também tive essa percepção também, né? De parece que essa montagem foi feita meio que em associação à questão das guerras mundiais, né? Pelo que parece, né? Talvez a Primeira Guerra Mundial, ou talvez a Segunda Guerra Mundial, não sei. Eles fazem questão de, na transição entre as duas peças, colocar sobre as mortes, né, e etc. Não cheguei nem a apurar em nenhum momento de qual guerra eles estavam tratando ali como crítica, né? Mas eles fizeram questão de trazer essa coisa de que essas relações acontecem ali, né, privadamente, de maneira sorrateira, né? Então eu achei interessante isso daí, esse aspecto estético, né, da obra, da adaptação, né? Imagino eu que a peça original do Gluck era exatamente nos moldes que a gente encontra por aí nas tragédias gregas, né? Aquela coisa mais aberta, aquela coisa mais pública, né? É interessante também aquela parte que a criança não tem voz, né? Hoje as Uhum, crianças, voltando para hoje, para a sociedade de hoje, uhum, essa geração é a mais desafiadora e elas têm voz, né? E a criança uhum, não. Eu vi assim, em algum momento a mãe fechando o ouvido do filho lá, porque estava tendo discussão, e assim, sem tempo para criança. uhum, É... Enfim, eu vi muita coisa assim relacionada à psicologia mesmo, né? Que é a minha área. E uhum, aí eu acabo encontrando coisas de psicologia mesmo, do marido, que aí depois vai com outra pessoa, e aí discute com a mãe, aí tampa o ouvido do filho. E é muito uhum. atual também, né? Sim, Isso sim. tem muito a Uhum, ver com a sociedade de hoje também, né? uhum. É. Outra coisa interessante sobre esse ponto das sensações, da estética, foi. A gente já comentou sobre isso no primeiro encontro, é a belíssima musicalidade da obra, né? É uma obra que tem uma música muito bonita, né? Sim, E apesar do desenvolvimento da história ser um desenvolvimento curto, eu acho que a música ela é muito potente, né? A gente poderia pegar tranquilamente qualquer trecho dessa ópera e colocar como trilha sonora de vários filmes, de várias peças, né, aí de Hollywood, sei lá, porque a capacidade que a música tem de passar certos sentimentos durante a peça sim. realmente é algo que impressiona, sabe? Assim, eu achei muito bonito. A das óperas do Gluck que a gente está terminando, né? Foram 3 óperas. Nós vamos entrar agora em Mozart, né? E Uhum. Mozart É a próxima? já é Mozart, já que a gente entra. Uhum. E Mozart, assim, é o mestre da ópera, é o maior de todos para mim, não tem igual. Quem se aproxima para mim dele é Giuseppe Verdi na Itália, nem Uhum. Wagner chega perto para mim. Então, assim, eu gostei muito, né? Então eu tive esteticamente falando, foi muito bonito para mim escutar a música do Gluck, né? Apesar da obra, da história mesmo, ela não se desenvolver tanto, não ter tantos desdobramentos, né?
É um Sim, desdobramento um pouco óbvio, né? De que tá, a Ifigênia está lá, o irmão dela vai chegar, vai ser trágico para ela saber de tudo que aconteceu, né? De que o pai foi assassinado, etc. E aí a deusa vai intervir e não vai deixar o Orestes ser sacrificado. Então é meio óbvio o que vai acontecer ali, mas a música chama a atenção. A grande protagonista dessa obra é a música, para mim, sabe? é verdade, chama mesmo. É muito interessante. Outra coisa interessante aqui, nesse primeiro ponto, é sobre a questão do fantasma, né? Do fantasma, Uhum, que é algo bem moderno, né? Algo bem moderno, né? A gente vai encontrar essa noção de fantasma, né? Desse espírito, né? Vagando ali pelo cenário, né? E pela obra. A gente vai ver isso, por exemplo, em Hamlet, do Shakespeare, né? sim. O pai do Hamlet ali, depois de assassinado, né? Tentando avisar durante toda a peça de que ele foi assassinado pelo próprio irmão, né? Uhum. Então é muito interessante isso. A gente tem pouquíssimos fragmentos desse tipo de uso estético na tragédia grega, na tragédia romana. Talvez na comédia grega a gente tenha um pouquinho sobre isso, principalmente em As Rãs do Aristófanes, quando eles descem ao submundo e encontram lá o Ésquilo e o, e o Eurípides, né? Então, assim, chama atenção essa figura do fantasma, né? Interessante. Outra coisa interessante sobre a estética e sobre sentidos também é aquela linda, aquela linda área da Ifigênia lá pela meia hora final já da obra, que é quando ela fica pedindo crueldade no coração dela para poder sacrificar, né, o Orestes, né? Sim. Ela não sabe ainda que ele é o irmão, né? Mas ela, como ela é uma moça muito pura, ela é casta, né? Porque ela, e como ela é casta, né? Então assim, ela é uma mulher que viveu poucas coisas, ela é uma mulher virgem ainda. Então assim, ela realmente, e no começo da peça ela exalta a inocência que ela tem, né? Ela começa a peça exatamente assim, né? A abertura da peça é ela cantando, não tem uma abertura instrumental, ela já entra cantando sobre isso, de quanto que ela é inocente, de quanto que os deuses devem ter misericórdia dela, né? Então, Aquela muito bonito. ingenuidade, né? Uhum. Essa Uhum. coisa pura, né? Sim. Então isso é muito, chama muita atenção, é tocante, e a área dela, dela pedindo essa maldade no coração, né? Essa crueldade para cometer o assassinato, né? Isso é muito bonito, né? Acho que para mim é a passagem mais bonita do canto, né? De Chama canto e de atenção, né? música, que é a da área da Ifigênia. Tá lá em 3 minutos, em 3 horas e 26 minutos do nosso link lá. Outra coisa interessante que eu queria falar era sobre, mais uma vez, sobre Deus Ex Machina, né? A nossa Diana chega mais uma vez para resolver a obra, né? Chega para falar que o Orestes está salvo, que ele não vai morrer, né? Isso é uma questão estética que a gente já viu na primeira peça e Sim. que o Gluck mantém isso. E aí ela vem para salvar o Orestes e vem para entregar, para a gente perceber que ela vem para entregar o poder de Micenas para Orestes, né? Olá, boa tarde. Acho que chegou alguém na sala aí. Oi, Neuva, tudo bem? Boa tarde. Oi, Nilva. O microfone tá desligado. Oi, galera, eu tava sem som, tá tudo. Então tá Desculpa bom. o Boa atraso. tarde. Tranquilo. Boa Então a tarde. gente tem aí o nosso Deus Ex Machina aparecendo e a nossa deusa Diana realmente entregando aí o poder de Micenas para Orestes, né? Que é o filho homem, né? Da sequência dos filhos. Né? Isso é interessante. E, é claro, deixando totalmente de lado a Ifigênia, né? Que é mais velha que o Orestes, né? Isso é interessante, o poder masculino passando, né? De mão para mão. E finalizando a minha parte do eu sentir aqui, a gente tem uma coisa que eu queria que acontece antes desse final, é claro, que é sobre
a falta de sacralização que tem em toda a peça, né? É uma peça que se trata de uma sacerdotisa da deusa, que o sacrifício terá que ser feito no templo, no altar do templo, né? Mas o que nós temos, na verdade, é um cenário totalmente privado, um cenário cotidiano, né? Numa casa, ou num palacete, ou numa cadeia, seja onde for, né? Então não existe solenidade, não existe sacralidade, não existe nada muito extraordinário e muito solene ali, né? Tudo é muito ordinário e cotidiano, né? O que lembra muito o quê? O que eu vou passar para vocês aqui na tela agora, que é exatamente Caravaggio, né? É exatamente o que o Caravaggio faz nas suas obras, né? Tratar, às vezes, o sagrado, o divino, algo que é extramundano ou algo que é extraordinário mesmo, de maneira muito simples, de maneira muito humana, demasiado humana, né? Então, olha só, temos aqui, na primeira obra aqui, uma obra que tá do Caravaggio, que tem lá na Galeria Borghese, em Roma, tá? Que é nosso a Virgem Maria, aqui, de vermelho, o nosso menino Jesus aqui, e a avó, né, a Santa Ana. Aqui tá, a gente percebe a Virgem Maria pisando junto com Cristo aqui na serpente, né? E a nossa Santa Ana aqui, uma modelo totalmente natural que o Caravaggio pegou por ali, nas ruas de Roma, né? A Virgem Maria e o Menino Jesus estão um pouco claros, até demais, na pintura, que é característica desse momento histórico da pintura, né? Que é o chiaroscuro, né? Que é o barroco do claro e do escuro. Mas a gente vê, por exemplo, a Santa Ana aqui, né? Com esse aspecto bem simples, bem pouco solene, muito simples. É porque se a gente tiver uma aproximação melhor aqui da imagem, a gente percebe, né, pela feição, né, nada idealizada, muito natural, né? Vemos rugas, dedos e unhas sujas, pés descalços, sabe? A gente percebe as roupas, né? Não estão num estado perfeito ou divino como poderia estar, como a gente vê, por exemplo, nas obras do Rafael, né? Como a gente vê, por exemplo, nas obras do Perugino, é, do, 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 do... Então, assim, a gente vê aqui uma caracterização do sagrado de maneira muito ordinária, né? De maneira muito comum, muito simples, muito cotidiano, né? Assim como também aqui nesse jantar em Emaús, ou nessa revelação em Emaús, tá lá na National Gallery em Londres, né? Mais uma vez aqui a simplicidade da cena, da refeição, né? A surpresa aqui desse camarada no canto aqui, né? Segurando aqui nas cadeiras aqui, porque ficou sabendo que aquele ali é Cristo, né? Então a surpresa, né? As impressões, né? Toda a poeira que tem no ar, né? Toda a simplicidade da vida daquele povo pobre, né? Então eu senti muito esteticamente essa ópera, pelo menos essa adaptação, né? Essa montagem dessa ópera muito com esse tom de Caravaggio, tá? De trazer um pouco para o vulgar aquilo que é sagrado, né? Então tá, sobre o eu sentir, então, sobre as minhas sensações, a questão estética, eu queria ter falado sobre isso mesmo. A Neuva quer tocar em algum ponto sobre esse tópico do eu sentir, da estética? Se não tiver, a gente pode seguir. Ô, Bruno, eu achei interessante, né, essa parte que você falou agora do eu sentir, porque eu até anotei isso, eu tive essa mesma sensação, assim, né? Agora eu coloquei assim, não chega nesse nível que você analisou, mas assim, da ópera em si, em relação à primeira que a gente assistiu na semana passada, a Efigênia em Aulis, né? E em relação a essa. A vestimenta, né? A forma da que as pessoas se vestiam, e o coro, quando entra em cena também, todos eles estavam, eu não sei se
todos eles estavam com roupas maltrapilhas, né? Não sei se vocês com certeza observaram isso. Uhum. E aí ficou bem claro que eles estavam numa condição, estavam numa ilha, né, que é Tauret, com condições miseráveis, né? Porque maltrapilhos, mal arrumados, e tem um momento em que a Efigênia fala, quando ela vai contracenar com, eu acho que é com Orestes, não me lembro bem, que ela fala assim, o que te trouxe para essa ilha de horror, né? Então, eu imagino que a situação na ilha não era nada agradável, né? E aí eu fiquei sentindo, assim, pensando nisso, né? Vendo esse contraste na forma de vestir deles, a indumentária toda da ópera, né? Uhum. Uma coisa que também eu achei engraçado, que uma coisa que caracteriza muito é a questão, por exemplo, a música, na hora que você vê lá, o pessoal está lá, a orquestra tocando, a música, a gente vê bem característico essa mudança do barroco nesse momento, porque a música aqui parece que ela realmente está servindo para compor a cena, a situação, e não está evidenciando a voz do cantor ou deixando ressaltar isso, mas ela está ajudando a montar todo o cenário, né? Fazendo aquele suspense, fazendo toda aquela coisa assim, com as músicas, né? Então eu também achei bem característico, né? Pelo que a gente aprendeu, está vendo, e ao mesmo tempo um pouco diferente da ópera passada. Eu achei tudo a música muito específica dos momentos. Não tinha nenhuma música assim que pareceu assim, nossa, que música linda, que música apoteótica. Não, eram músicas específicas para compor aquela cena. Então, isso é uma coisa que eu senti também. Outra coisa que eu não sei se vocês observaram, na hora que Orestes fala, não é que ele mata, mas eu acho que quando ele se relembra que estava matando a mãe dele, ela estava ela tá na cama conversando no celular. Vocês observaram isso? Aí, Sim, sim. aí a gente vê essa questão da licença, não sei se ele chama isso de licença poética, né? Mas Com certeza. a versão que foi feita, né, bem atualizada. Aí eu fiquei pensando, o que será que na peça que foi originalmente feita com Gluck, né, o que será que ela estava inventando, né? Estava só andando de um lado para outro, porque nessa cena ela está lá conversando no celular como se não tivesse amanhã. Eu achei essa cena muito engraçada na Uhum. ópera, né? Achei bem engraçado. Em relação a sentir, né, eu acho que é isso. Aí depois as outras Uhum. coisas que eu anotei aqui, eu acho que é mais em relação ao que eu pensei. Tá bom, então. Tranquilo. Então vamos lá. Vamos agora para o Vamos. eu pensei, então. Eu vou começar, então, falando meus pontos. E aí, se É, quiserem complementar, vão complementando, tá bom? Logo na abertura da peça, uma coisa que me deixou pensando bastante foi sobre. É claro, ela começa. A primeira coisa que a gente tem, em diferença ao Mozart, a gente vai ver isso nas nossas próximas óperas, né? Que a gente vai entrar em Mozart já. Em Mozart, as aberturas são longas, as aberturas instrumentais, né? Elas demoram cerca de 5 a 10 minutos de abertura instrumental, né? E são aberturas fantásticas, tá? Fantásticas, são lindas. E o Mozart, eu posso falar a grande verdade para vocês. Ele é o primeiro compositor de hits que a gente tem na história da música. O que ele faz com a música é negócio assim de revolucionário. Para mim, é revolucionário, tá? E aí, ali na abertura, então, a Efigênia chega pedindo misericórdia, falando da inocência dela, pedindo, né, que tenha paz, né? Ela sonha com uma tragédia lá com a família dela, lá em Minas. é verdade. E é interessante que nesse momento ela rememora a ascendência dela. Ela rememora a família dela, de onde veio e tudo, ou seja, isso é muito importante para um grego, né? De montar, de remontar, de voltar às suas origens de família,
né? Coisa que não é muito normal para nós modernos, né? Que já começamos a perder muitos dos vínculos de nossas origens, né? A gente mal sabe o que fazia da vida o nosso bisavô, por exemplo, ou bisavó, né? Então, assim, tirando pouquíssimas exceções, pouco sabemos das histórias de nossas famílias, né? A gente sabe, talvez, que o nosso avô e nossa avó passaram por isso, por aquilo, fugiram daqui para lá, sofreram aqui e ali, né? Mas nossos pais também, porque estavam ali. Agora, quando vai remontando aos bisavós, aos tataravós, o negócio fica mais complicado. A gente tem pouco acesso e pouco cuidado com a memória, né? É algo que eu queria trazer para vocês. Nós, modernos, temos uma visão de progresso e de futuro. Então, nosso trabalho com a memória é uma memória muito curta, né? Então, nós estamos preocupados em montar uma memória que seja útil para trabalhar naquilo que vai ser o progresso, para aquilo que será o futuro. Então, trabalhamos com a memória e com o passado de maneira muito instrumental, né? Muito técnica, né? Temos que lembrar de um passado para algo, com o fim de algo, né? Enquanto que para um grego ou para um antigo, estar em contato com a sua ascendência, estar em contato com a linha de sangue de onde veio, era parte fundamental da própria existência, né? Então isso é uma coisa interessante que eu tinha pensado. Outra coisa legal que a gente vê é exatamente o momento da amizade entre os amigos lá, né? O Pélidas e o Orestes, né? Então eles, em um certo momento, o Pélidas ele está preocupado que vai morrer pela que fez o Orestes, mas depois, quando a coisa vai acontecer mesmo, eles querem morrer juntos, né? Então nós percebemos ali a amizade deles sendo testada em cena, né? Isso é muito interessante, coisa que também acontece lá com o Hamlet, por exemplo, né? Essa aqui é uma obra que me lembra muito Hamlet, viu, gente? Lembra muito Hamlet. Por vários motivos, né? Dos mais óbvios até os mais diferentões que vocês podem pensar aí. Então, assim, eu achei que durante a cena que a gente teve um teste da amizade desses dois camaradas, né? Camaradas de mar, vieram ali pelo mar, né? Então, isso é muito interessante. Os gregos têm muito essa questão de mostrar as relações das pessoas enquanto num certo envolvimento com a natureza, né? Ou no momento de guerra, ou no momento... ou seja, as relações, elas têm uma característica um pouco mais... que extrapolam um pouco mais a esfera privada, né? Quando a gente chega no drama ou nas tragédias burguesas, estamos falando aí já de século XVII, já com o Shakespeare e com os franceses, com Racine, com Molière, a gente já está falando já de um tipo de peça, um tipo de enredo que trabalha os dramas a partir da casa para fora, né? Enquanto que nos antigos nós temos relações muito públicas que vão afetar as vidas particulares deles, né? Então a gente tem, por exemplo, lá o Jasão e os Argonautas, né? E os Argonautas quem são? É Hércules, é Teseu, é Orfeu, sabe? É Jasão. Então são grandes nomes aí da cultura grega numa aventura em direção a Cólquida, que é hoje a Turquia, e lá Jasão conhece Medeia, e aí eles voltam para casa. São as relações dos gregos, por exemplo, dos vários reis gregos durante a Guerra de Troia, nos muros de Troia. É Aquiles com os Mirmidões, é Ulisses, é Menelau, é Agamenon, é Ájax, né? Então, é tudo ali acontecendo ali na guerra. A gente pega também Édipo. Édipo percebe tudo aquilo ali quando está no processo de conquista do poder de Tebas, né? A gente pega também, que mais?
Hércules, os trabalhos de Hércules, né? Os 12 trabalhos de Hércules, explorando praticamente todo mundo conhecido, né? Ele chega até ali mesmo, ali em Gibraltar, né? Que era o fim do mundo conhecido, né? Então, assim, então, os gregos, então, os antigos, tinham essa coisa de desenvolver, né, as relações muito na esfera pública, né? Pelo menos aquilo que trata a literatura e o teatro. Né? Se isso acontecia realmente na vidinha particular deles lá, isso também não importa. O que importa é o que ficou. Né? Então, mas é algo que nos leva a refletir sobre isso. Né? Nós modernos, do drama burguês, nós primeiro privatizamos as relações para depois exteriorizá-las. Né? Então é isso. Então a amizade desses dois camaradas ali se desenvolve nessa aventura, nessa fuga até a Turquia ali, até Táuride, né? Até a Turquia não, até a Crimeia, né? Outra coisa interessante é a Ifigênia cantando a sua situação totalmente lamentável lá em mais ou menos 1 hora de ópera. Ela, em certo momento, ela fala que ela não tem mais os pais e que ela não tem o que mais nação, né? Ela não tem mais terra. Ou seja, é uma visão holista da existência, né? Uma visão mais completa, mais total, mais dialética, né, da existência. Não apenas não apenas o turbilhão de sentimentos e de emoções que eu tenho, ou das minhas questões existenciais mais privativas. Não. Existe uma questão de que não está pertencente à sua família e não está pertencente à sua terra, à sua nação, é algo que te leva a perder tudo que você tem. E é o que acontece, né? Ifigênia deseja morrer em vários momentos. Ela deseja isso. Né? Porque ela vive uma situação em que ela não tem nada. Coisa que para nós modernos torna-se um absurdo, porque nós temos o quê? Uma visão atomista da existência. Uma visão individualizada da existência. Se os meus prazeres, se as minhas pulsões, se os meus desejos estão ali presos, reprimidos, ou não são realizados, ou se eu não consigo tratar bem da minha ansiedade, se eu não consigo superar expectativas, se eu não eu vou sofrer, né? Por isso que é muito importante a psicologia. A psicologia ela vem para isso. Ela vem para falar para você assim, olha, você tem problemas individuais, mas você não consegue dominar tudo à sua volta. Você tem família, tem pessoas que te amam, você tem uma profissão, você tem algo a contribuir, você tem o seu trabalho, você tem pessoas que te amam. Para pensar um pouco sobre isso, né? Começa a pensar mais nas suas relações, cultive os pequenos momentos com as pessoas, para de pensar na felicidade lá no futuro, né? Então, assim, é importante para a psicologia e para as terapias em geral terem essa visão mais social da coisa. Pensar cada vez mais atomisticamente sobre as coisas para mim é problemático. É problemático, sabe? Porque ali por si em si, apenas no cognitivo, não sei, viu? Não sei mesmo. Então é interessante essa questão da Ifigênia, né? De lamentar essa situação dela de não ter mais esse laço familiar, de ter perdido os pais, de estar ali, nem saber onde é que estão os irmãos mais, e de não ter mais a sua nação, Micenas, a lendária cidade de Micenas. Né? Outra coisa que eu pensei também, e esse é meu último ponto sobre pensar, é exatamente naquele momento em que que ela canta, né, que ela pede a crueldade no coração para sacrificar quem está ali preso, né? Porque ela é uma pessoa muito inocente, muito pura, muito casta. Ela não tem, né, esses sentimentos de crueldade, né, no coração. E aí, um pouco ali para frente, 1 minuto para frente ali mais ou menos, a gente percebe a questão das famílias destruídas, né, pela guerra, né? Que é algo que essa adaptação aí, que essa montagem nos leva a pensar,
Eles colocam lá em certo momento o número de mortes, colocam lá a guerra, quando termina a Ifigênia em Áulide, né? Eles estão criticando ali alguma guerra específica, tanto faz qual guerra for, se for a Primeira Guerra Mundial, se for a Segunda, seja lá o que for. Mas o que eles estão querendo mostrar nessa adaptação ali? Esse é o meu pensamento, eu não pesquisei nada. Posso estar totalmente errado, mas eu acho que tem um certo sentido nisso. Do quanto que a guerra destrói inocentes, famílias, pessoas que não têm nada a ver com aquilo. Às vezes é aquela coisa do efeito borboleta, né? Lady Murphy, uma coisinha aqui, ó, um gatilho aqui pode desencadear uma sequência de eventos assim incontroláveis, né? Então o que nos leva a pensar essas duas peças? O quanto que as guerras destruíram milhares de famílias, né? E aqui no caso a Guerra de Troia, porque eles tiveram que sacrificar Ifigênia para ter bons ventos para ir para uma guerra. Aí quando Agamenon volta da guerra vitorioso, diga-se de passagem, ele é assassinado pela sua esposa. Sabe-se por quais motivos, razões ou circunstâncias, né? Como diz o professor Girafales no Chaves, né? Então, assim, acaba que ele tenta sacrificar a sua filha e a sua filha acaba sendo salva e levada para fora do âmbito familiar. Olha que coisa. Eles percebam que eles perderam a filha de qualquer maneira. Perderam a filha, né? Ela morreu de qualquer maneira para eles. E aí ele volta, passa 10 anos longe da família, volta para casa e é assassinado. Então, assim, o quanto que as guerras são catalisadoras de criar desertos de famílias, né? Desertifica a família, a guerra, né? Eu até anoto aqui o deserto do real da guerra, né? Porque é isso, né? Eu acho que mais ou menos a intenção dessa montagem é fazer a gente pensar nos malefícios da guerra. Onde chegou isso, né? De pegar uma jovem como Ifigênia, uma menina lá casta, pura, etc., virgem, e colocá-la com uma adaga na mão, com um punhal para sacrificar alguém no altar, né? Ela poderia simplesmente ter vivido uma vidinha normal, né? Ter se casado lá com Aquiles, etc., como a gente lembra, né? É isso, então os meus pensamentos pararam por aqui. E agora fica com vocês aí. Quem quer falar? Então, essa parte que você falou da Efigênia é interessante, que ela canta a dor, né, que ela tá sentindo. É como se fosse terapêutico para ela naquele momento. Uhum. Ela precisava extravasar de alguma forma e ali ela encontrou algo que pudesse extravasar, né? Eu entendo isso. E essa destruição aí é interessante porque é como se passasse o rodo, né? Ninguém quer saber quem é culpado, quem é inocente. Só passa, só vai, né? E é muito isso, é isso que você falou mesmo. É isso aí. Legal, legal. Vamos lá, Neuva, tá algo a falar? Com relação a essa questão que eu anotei aqui sobre pensamentos, obviamente que como é baseado nessa peça de Eurípides, que por sua vez é baseado na mitologia, tudo envolve sacrifício, né? Sacrificar alguém, sempre situações sombrias, trágicas e tristes, né? Aí eu fiquei pensando com relação a Diana, né? A deusa Diana, que é a Artemis, ela, quando Ifigênia estava naquela primeira peça, na primeira ópera que nós assistimos na semana passada, Ifigênia em Aulis, quando ela estava perto de ser sacrificada, a deusa Diana isenta o Agamenon de fazer esse sacrifício, né? E aí ela é salva. Só que ela é salva teoricamente, mas vai para uma ilha de horror, de terror, e ela fica lá desolada. Aí a gente, hoje, né, o cristianismo sempre fala que quando você passa situações difíceis,
é como se você tivesse no deserto, né? E aí você falou em deserto, e lá é como se ela tivesse nessa situação. Apesar dela ter sido livrada daquela libação lá, daquele sacrifício, ela continuou numa situação de deserto, numa situação de horror, né? Porque ela, tudo bem, ela foi elevada a um nível, não sei se era de deusa, mas mesmo assim ela estava numa situação inóspita, né? Naquele lugar. Era uma situação difícil, né? Aí você vê que nas situações difíceis é que você, de fato, eu digo assim, nós, né, os seres humanos, a gente tem oportunidade de crescimento. Porque se a situação ela é sempre favorável, sempre os ventos estão tranquilos, você nunca cresce. A possibilidade de crescimento pessoal, ela só se dá quando você tem alguma coisa para superar, para atingir, e é isso que faz a gente crescer. Então, no caso aí, eu observei isso com relação ao que Diana, né, a Artemis fez com relação a Efigênia, levando ela para lá. Aí, por outro lado, eu também fiquei pensando com relação à questão do Orestes, porque no final, o que acontece? O Orestes, a gente pensa, poxa, esse cara vai se dar muito mal, né? Porque ele matou a mãe, ele foi como náufrago lá para essa ilha com um amigo dele, e uma das coisas que acontece quando chega náufragos na ilha é eles serem levados para como se fossem sacrificados. Então esse cara vai se dar mal de qualquer forma. Eu imaginava isso. Eu pensei isso, né? Porque a gente está falando sobre o pensamento. E aí, o que acontece no final? Eu achei isso interessante, porque nem sei onde eu anotei aqui, mas a questão é essa, que ele acaba sendo liberado pela Artemis, você não vai cumprir nenhuma pena. Tudo bem que aconteceu aquela questão, quem ia ser morto, quem não ia, quando a Ifigênia ficou naquela dúvida, ela nem sabia que aquele era o irmão dela, né? Mas no final ele acaba sendo, ele volta para a cidade, eu acho que para Micenas, e ele, se salvo engano, ele parece que volta a ser rei, ele vai se tornar rei de Micenas. Isso. Então eu falei, pô, o cara estava numa situação de perrengue, quase morto, e ele sai de toda essa situação e volta para uma situação super favorável. E a Efigênia, de uma situação de quase morte, ela foi para uma situação desfavorável. Aí eu fiquei pensando também nessa questão de nós, no caso, né, André, nós mulheres em relação às situações, né? Porque ao longo da história, nós mulheres sempre sofremos, teoricamente, até mais do que os homens com relação às discriminações, etc. E aqui, de alguma forma, isso aconteceu, né? Porque a Ifigênia continuou no sofrimento e o irmão dela, o Orestes, apesar de ter matado a mãe, ele foi elevado, volta e ainda se torna rei. Ou seja, que peso, é o mesmo peso, quantas medidas são aí, né? Então, isso foi uma coisa que eu achei interessante. Tá bem claro o machismo aí, né? Tá muito claro. Não sei como que a gente poderia considerar isso, mas não sei se é uma espécie de, sei lá, não sei se é um machismo, mas houve aí uma questão bem, será que já naquela época já existia muito isso, né? Provavelmente sim, né? Existia, viu? E muito. Esse era o sistema, né? Era exatamente isso, né? A mulher tinha que ficar restrita à questão doméstica, né? À reprodução, né? Nem mesmo a relação amorosa a gente tinha. Tanto é que a gente tem pouquíssimos relatos literários e poéticos de relações amorosas de homens e mulheres, né? Por que o fenômeno do romance, esse que a gente conhece, o romance mesmo, né? Sabe, daqueles livrinhos de banca de jornal, né? Ou novela das oito. Então, assim, isso é coisa extremamente moderna, né? Os homens antigos,
eles tinham uma primeira coisa, tinha uma visão mais completa dos prazeres do próprio corpo. Então eles não tinham limitações em relação a sentir a erotização do próprio corpo. Não tinham, né? E muitos dos amores dos homens eram com outros homens. Isso era natural, isso era normal, né? Platão, por exemplo, foi um cara que não teve nenhuma esposa durante a sua vida, né? Platão não deixou filhos. Platão teve relações com discípulos, com jovens da grande Atenas, né? Então, assim, era normal que a mulher se restringisse à questão de ficar em casa e as paixões, os sexos casuais, vamos dizer assim, os homens tinham com outros homens, né? Tanto que na Ilíada, Aquiles trata o querido... primo dele lá, ele chama de primo, mas na verdade é o amigo dele, né? É o amigo dele. Então, o que é o amigo? É o amante, né? A noção de filia em grego é amor também, né? Amizade, amor, né? Então, eles tinham uma relação amorosa entre eles, né? Então, é isso. Isso daí acho que é importante ser falado. Então, as mulheres ficavam muito restritas à questão do lar. Tanto é que essa coisa é tão interessante que nas comédias gregas isso foi retratado, viu? Nas comédias gregas. Nós temos duas comédias gregas muito interessantes do Aristófanes. Se quiserem anotar aí, fiquem à vontade. Uma obra se chama Revolução das Mulheres, do Aristófanes, tá? A Revolução das Mulheres é quando o quê? Os caras estão indo para a guerra, Atenas vive em guerra, as mulheres, um belo dia, resolvem se disfarçar de homens para sair de casa. Olha isso. Se disfarçar de homens para sair de casa, tomam de conta o tesouro de Atenas, que ficava nos fundos do Pártenon, na Acrópole de Atenas, tomam o tesouro de Atenas e fazem a Revolução das Mulheres. Tomam Atenas para elas. Já que não tem ninguém aqui, nós vamos tomar de conta agora de Atenas, né? Então se chama a Revolução das Mulheres. E temos também Lisístrata, ou a greve do sexo, né, do Aristófanes também, que é quando as mulheres, os homens ficam aquele tanto de guerras, né, principalmente a guerra dos gregos contra a ilha de Salamina, e aí as mulheres resolvem fazer greve de sexo, né, quando os homens estão ali mais ou menos tirando uma folga da guerra e voltam para dentro dos muros de Atenas, as mulheres fazem greve de sexo. Falam, olha, não vamos não. Se vocês não pararem a guerra, a gente não vai parar aqui a greve. Então, era mais ou menos isso, né? Então, essas duas obras evidenciam muito bem o sistema patriarcal que vigorava naquela época e que vem tendo todos os seus efeitos ao longo desses 2 milênios aí, né? Mas é isso, era só para comentar isso daí. Pode continuar. Muito legal, não, eu amei a sua observação. Eu anotei mais uma coisa aqui. Na realidade, eu tinha notado algumas coisas também aqui sobre a questão da amizade, você falou, né? Essa amizade do Pílades ou Pilades, né? Uhum. E a maneira também foi interessante, a maneira que quando ele é retirado da cela, como o Orestes, ele fica enfurecido, né? Aí quando você falou que entre os gregos também, porque eu imaginava que essa questão assim mais das relações homoafetivas, principalmente entre homens, era mais comum em Roma, né? Eu achava que isso era mais comum entre os romanos, mas você está falando que entre os gregos também, né? Então, provavelmente, Bastante. então, talvez essa relação, aí é só uma suposição, um pensamento, né?
de Orestes com Pilates, porque Orestes ficou tão revoltado. Tudo bem, eles eram muito amigos, né? Mas a maneira como ele se enfureceu e a música que ele canta também foi bem interessante, nesse momento que o Pilates é retirado da cela, né? Foi bem impactante também. Então, essa questão que você falou aí dessas relações, né? Não existe solenidade, falou da questão da sacralidade, sobre a questão de Ártemis, Efigênia, a diferença nas vestimentas, né? As músicas. Uhum. Você falou questão da ascendência, né? É um pouco dicotômico, porque na medida que eles se preocupavam com essa questão, você fala muito essa questão, né, dessa preocupação do público em detrimento do privado, que é uma dicotomia com relação à nossa vida hoje, que a gente se preocupa muito com o privado em detrimento do público. Sim, sim. Agora, a questão é a gente conseguir chegar no equilíbrio, não é isso? Como será que é possível? Talvez com essas leituras que a gente faz, conscientizando, a gente consegue levar isso para a realidade, né? Será? Porque... Ou será que é um caminho sem volta, né? Essa questão. Cara, nós temos aí pelo menos umas 3 visões. Quando você fala que não pode ser que não há, pode ser que é um caminho sem volta, é exatamente a leitura dos resignados. Né? É o quê? A leitura dos resignados, né? Max Weber, né? Max Weber e, por exemplo, a leitura daquele hegeliano, daquele japonês, como é que é o nome dele? É o Francis Fukuyama. Fukuyama falava muito sobre isso, né? O fim da história, né? O que é o fim da história para o Francis Fukuyama? As democracias liberais atuais, é isso. Ou seja, aquilo que os Estados Unidos fez enquanto democracia liberal. É o fim da história. É o melhor que nós, enquanto seres inteligentes, conseguimos chegar. Né? Parece piada, mas é verdade. É isso que ele escreve. Né? Francis Fukuyama, um hegeliano que se diz hegeliano de direita. Né? Que nós temos os hegelianos de esquerda, né? E entre eles o famosíssimo Karl Marx. Né? Aí nós temos então essa leitura um pouco mais resignada, né, sobre como mediar o público e o privado de maneira mais simétrica. É mais ou menos isso, né? Marx é um outro que vem tentar responder essa pergunta. Ele fala, olha, a assimetria entre público e privado, entre quantitativo e qualitativo, entre universal e particular, entre o eu e o outro, né? Entre desejo e necessidade. Isso acontece pela alienação, né? Pela alienação. Nós somos seres no capitalismo que somos alienados. Então, até mesmo e isso é muito preocupante, né? Então, quando a gente vê lá o Chaplin lá em tempos modernos, né? Deixando de maneira muito figurada o que é alienação e estranhamento, né? A separação entre homem e máquina, entre corpo e máquina, entre natureza e mente, né? Então, a alienação, se a gente conseguir resolver ela, pelo menos de maneira socialmente falando, talvez a gente tenha uma relação com o público mais simétrica, né? Isso que você falou é interessante. Agora, e esse equilíbrio, porque, assim, salvo engano, eu não sei se foi... Eu não conheço profundamente, mas eu já ouvi falar que os próprios filhos dele, ele não conseguiu administrar, né? A família dele, ele não conseguiu administrar. É então, aquela, né, gente? É complicado. Mas assim... Mas eu não sei se isso é verdade, né? Mas eu já ouvi falar. Isso é verdade. Isso é verdade. Né?
que os filhos dele foram deixados para adoção, etc. Tal. O Marx viveu uma vida miserável, né? Viveu uma vida miserável. Por que ele viveu a vida miserável? É o que eles não querem te contar, vamos dizer assim, né? Por que eles não querem te contar? Que Marx era um apátrida desde 1848, né? Que Marx morreu em Londres. Eu fui lá no cemitério, no Highgate, em Londres, no túmulo dele. Que Marx morre em Londres, eles só vão descobrir que ele morreu um mês depois na Alemanha, né? Então Marx era um apátrida, era um comunista que fugia de país em país e que a partir da década de 60 do século XIX consegue encontrar em Londres um mínimo de conforto para poder escrever a sua grande obra que é Capital. Mas Marx sai da Alemanha em 1846 e 47, fugido com a sua esposa, com a Jenny, né? Ele sai da Alemanha meio que roubou a esposa da família, porque a Jenny, que era a esposa do Marx, era de uma família, né, super rica, que hoje a família dela é uma das primeiras famílias que eram as donas da Philips na Holanda, né? Então Marx, ele era aquele jovem moreno, encantador, um cara que sabia grego, latim, filosofia e o escambau. Foi um cara que conseguiu seduzir essa jovem rica. Eles fogem, né? Assim que Marx termina o seu doutorado na Alemanha, em Berlim, eles fogem, vão para o litoral. Marx, em 1843, ele está no litoral da Alemanha, ele começa a estudar os clássicos da política, né, como Maquiavel, Aristóteles, Hobbes e Rousseau, né, e ali ele se torna um democrata radical. Ele chega em 44 em Paris, onde ele vai escrever os famosos manuscritos econômico-filosóficos dele, em Paris, em 44. Ele conhece o Engels em 44 em Paris. Em 45 eles começam a escrever a Sagrada Família. Em 46 eles escrevem a ideologia alemã. Em 47 Marx tem que fugir de Paris e ir para a Bélgica, para Bruxelas. Em 48 eles vão publicar o Manifesto Comunista. Então Marx, desde 1800 e aí quando Marx está morando em Paris, entre 43, final de 43, dezembro de 43, até mais ou menos metade de 46, ele se torna o quê? Ele não é mais um cidadão alemão. Ele é inimigo da Alemanha. Né? Então ele já não tem mais a própria... Então Marx agora, nesse momento, se torna o quê? Uma ideia, se torna uma efigênia, e aí depois ele tem que migrar para onde? Para a Bélgica, para Bruxelas, porque os Países Baixos tinham essa cultura, e tem essa cultura até hoje, tanto é que Bruxelas é a capital do Parlamento Europeu. Né? Então, os Países Baixos sempre tiveram essa cultura da diplomacia, de respeito, de ter a tolerância com os imigrantes. Então, Marx, então, migra para Bruxelas ali em 47, mais ou menos, né? Ele já é uma apátrida e ele tem que ir para a Bélgica, por quê? Porque na França já não querem ele mais lá. Né? E é em 45, 46 que ele vai conhecer, por exemplo, o Saint-Simon, né? O Proudhon, na França. O Proudhon tinha acabado de escrever a Filosofia da Miséria. E depois o Marx vai escrever a Miséria da Filosofia, né, contra o Proudhon. Então Marx, assim como todos os anarquistas que vêm em Paris, teve que fugir para Bruxelas, né? E aí eles vão para Bruxelas, lá eles fundam, né, a Liga dos Comunistas, que depois vira o Partido Comunista, né? E aí eles vão lançar o manifesto, né, em 48. Marx depois tem que fugir de Bruxelas, ali mais ou menos no começo da década de 50, né? Ele foge, ele consegue ir para a Alemanha, meio que clandestino, né? Então pensem só, como que pode uma pessoa apátrida ter um emprego, uma CLT da vida? Não consegue, né? Não consegue. Marx viveu sob os favores de Engels, que era um playboy, que era um filho de um industrial. Então Marx meio que era um bolsista do CNPq, correndo para lá e para cá, na Europa, sendo perseguido por todo mundo, um comunista realmente militante. E aí, na década de 60, eles vão fundar a famosa AIT, a Associação Internacional dos Trabalhadores, né? Onde eles vão realmente colocar o comunismo em prática, né, em marcha. O que vai desaguar onde? Na vivência, quando Marx vence com a sua tese contra o Bakunin, na Internacional dos Trabalhadores, na década de 70, 23, mais ou menos,
Porque Bakunin tinha a tese do quê? Anarquismo. E Marx vem com a proposta do socialismo. Marx vem se com a sua tese do socialismo na década de 70. Ele já estava morando já em Londres, né? E aí vai desaguar ali em 71, né? Tinha desaguado, na verdade, com a Comuna de Paris. E é da Primeira Internacional que vai surgir a Segunda Internacional na década de 90, depois que o Marx morre. Já uma internacional, a Segunda Internacional, liderada pelo Lenin e pelo Marx e pelo Engels, né? O Engels, na década de 90 do século XIX, vai compilar os 4 volumes do Capital. E aí, em 1905, vai ter o grande ensaio da Revolução Russa, né? Vai ter a Terceira Internacional depois, com a Revolução Russa de 17, a Terceira Internacional, e a Quarta Internacional virou lenda, né? Então é mais ou menos por aí, né? A história do Marx. O Marx então, era um pobre coitado que não tinha emprego, tinha 200 filhos, e vários filhos morreram de fome, alguns se suicidaram. Tinha um genro que odiava ele, que é o Paul Lafargue, né? Que era um caribenho, que escreveu O Direito à Preguiça, vejam só, né? Então, assim, o Marx teve uma vida fácil, viu? Ele era um intelectual que teve a duras penas que escrever obras assim revolucionárias, né? Então, foi um cara que teve que realmente se empenhar, sacrificar muito da sua vida particular, né? Ele traiu a esposa, teve um filho fora do casamento, etc, sabe? Então, assim, ele era um cara sofrido, ele não era de família rica, foi uma família de classe média. O Engels, em certo momento, não conseguiu mais enviar dinheiro para ele, porque ele vivia clandestino. Porque o dinheiro também tinha rastro, tinha que mandar para o correio, tinha que mandar para alguém. Sabe? Acabou que o Marx teve uma vida muito pobre, uma vida muito limitada, passou fome, os filhos passaram fome, mas é totalmente compreensível, né? Quantos pesquisadores aí do Brasil não estariam passando fome se não fosse uma bolsa do Estado brasileiro, né? Então, assim, eu entendo Marx, entendo bastante, sabe? E ele teve que se sacrificar. Ele teve que se sacrificar por nós, mais ou menos assim, né? Pelo menos para quem é de esquerda, que nem eu, no caso, né? Então, ele é um cara que eu respeito muito, apesar desses problemas familiares dele aí, mas a gente entende, né? Marx era mais um do povo, né? Mais um coitado aí que teve que se sujeitar a todo tipo de humilhação. O Marx chegou a ser reprovado num teste de emprego para ser anotador de horário de trem, na estação de trem, porque ele tinha caligrafia péssima. Mas você já viu que esses caras superdotados, eles sempre passam por essas situações assim meio constrangedoras, né? Tantos passaram, né? Vários passaram. Einstein passou, foi reprovado em prova de matemática. Cada um. Você não vê a Marie Curie junto com o marido dela? Os dois tiveram câncer porque eles trabalharam com a radioatividade. Morreram fazendo aquilo, né? Então, assim, mas eu entendo o seu ponto, Muita gente pega muito do pé do Marx por isso. É porque como é que ele quer falar de mudar o mundo, não mudou nem a família dele, né? De patamar, né? Enfim. Mas eu entendo, eu depois de muitos anos estudando, eu entendi muito bem qual era a pegada, né? Até que eu tenho a biografia do recomendo a vocês, está aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Tá. Aqui tem o bustozinho do Marx aqui, ó. Nosso camarada aqui, ó. Ai, Jesus. Oi! E aqui tá a biografia do Marx aqui, do José Paulo Neto, da Boitempo. Marx, uma biografia. Biografia seríssima, viu? Seríssima. Um negócio maravilhoso. Fotos, tá? Muitas fotos aqui, ó. O Marx e o Engels, quando se conheceram em Paris, escrevendo a Sagrada Família. Dizem que o livro de cabeceira dele era uma obra de Aristóteles, né? Ele gostava de tudo isso aí. Eu não sei se isso é verdade, não, viu? Entendi. Eu nunca ouvi falar disso, não, mas aqui o Proudhon, falando do Proudhon aqui, aí tem aqui uma foto do Proudhon. Olha. Então, assim, falando do Proudhon, né, e a filosofia da miséria, né? Entendi. Tem a foto aqui da obra aqui, ó, Filosofia da Miséria.
Então, essa aqui é uma obra maravilhosa do José Paulo Neto, né? Ele foi ele é militante do PCB. Eu fui militante do PCB, né? Fui camarada do PCB durante uns anos. Fui da Juventude Comunista também. E o José Paulo Neto era do Comitê Central do PCB, né? Então, e é da Boitempo, uma editora de muita qualidade. Eu recomendo a vocês aí. Quiserem investir cerca de R$ 80, R$ 90 numa obra aí de qualidade. Tá? Ó, várias fotos aqui do Marcos aqui com a esposa, ó, tudo bonitinho, ó. Ninguém nem pensa, né, que a família tava passando fome, né? Mas, tipo aqui, tudo bonitinho e tal. Muito bonito, Meu sabe? Deus. Gosto muito. Enfim, vamos lá. Então, da questão do pensei, então, acho que terminamos, né? Exato. Então vamos agora falar agora das lições aí do eu aprendi. Eu vou começar então, porque eu sempre gosto de soltar meu desabafo, né? De cara assim. É bom, é bom. Pode falar. Então vamos lá, olha. Deixa eu só abrir essa janela aqui, porque eu tô morrendo de calor. Estamos vivendo no air fryer, né? Ô, Bruno, minha filha quer conhecer vocês depois, aí quando for pertinho da foto, aí ela quer dar um oi aqui, pode ser? Tá bom, pode ser. A Tá gente tira a bom. foto junto. Então vamos lá. Nas lições, sobre as nossas guerras, né? As nossas guerras. O quanto nós já ficamos longe das pessoas que a gente ama e de coisas que a gente ama por nossas guerras mais particulares, né? Mais individuais, né? Então isso é uma lição que eu venho pensando muito nesses últimos anos. Eu estava morando em outro estado aqui do Brasil e passei 2 anos longe aqui de Brasília, voltei para cá, mas eu vivo muito ocupado, né? Eu estudo na UNB, trabalho, então eu mesmo estando aqui, eu não consigo ainda ter tempo ainda para ficar com a minha mãe, eu não consigo ter tempo para fazer as coisas que eu gosto, sabe? Estar aqui com vocês é uma coisa que eu amo. Ler essas obras, assistir essas peças e falar sobre essas coisas aqui, desabafar, são coisas que eu gosto, né? Então, essa é uma lição que eu tenho que tirar para minha vida, né? E todas essas guerras que eu estou travando aí, elas podem estar prejudicando a minha vida mais pessoal. Outra coisa interessante também é sobre as amizades, né? A diferença imensa que existe entre amizade e companhia. Companhia você tem. Por amizade, meu amigo, é difícil. Eu tenho mais que um amigo ou dois, eu acho. Né? Agora, companhia, você tem várias em vários lugares. É depois do trabalho, no happy hour, é na piscina aqui agora. Aqui, ó, tá cheio de gente fazendo amizade aqui embaixo. Entendeu? Tudo só fazendo companhia, mas ninguém sabe da vida do outro, nem ninguém sabe do Verdade. quanto tá devendo no Serasa. Entendeu? É verdade. Então, assim, companhia, Uma coisa a séria. gente tem, sabe? Agora, amizade mesmo, sabe? Que é o que acontece aqui na peça, de, do nosso querido Orestes aí testando a amizade, sendo testado também na amizade com Pélidas e tal. Então, é isso. Essas são as duas lições que eu queria falar para vocês aí. Fiquem à vontade. Essa questão do que ficou aqui para mim dessa questão hoje é que assim é muito importante estudar esse passado, né? Que ele é tão atual assim e, e assim a gente fica numa balança assim, caramba, o que é importante, o que não é? Você falando aí da sua família, né? Da gente sair desse automático, né? Assim, todo mundo ajuda a gente a ficar nesse automático. Mas da gente sair desse automático assim, porque ninguém vai tirar a gente desse automático, é a gente que vai ter que sair. Né? Então, assim, quando você fala isso, eu fico só pensando quantas pessoas não estão na terapia querendo tempo para a mãe, para o pai, para o namorado, enfim. E quer resolver de fora para dentro, quando que na verdade tem que resolver de dentro para fora. Não tem que trazer essa chavinha aí, dar uma virada nessa chave. E é isso, eu digo que a gente precisa ter tempo para a gente aprende a ter muito tempo para os outros, a gente esquece da gente. E eu bato nessa tecla que, sim, você tem que ter o tempo para você também, né? Ter tempo para mim, assim. Igual agora, assim, eu poderia estar fazendo qualquer coisa, mas eu estou aqui com vocês, tentando aprender alguma coisa.
Eu acho que é o meu momento aqui, entende? Tipo, deixar filho, né? Deixar a mãe, deixar outras coisas para estar aqui agora. Eu acho que esse é o momento, assim, o meu momento, eu considero. Então, eu acho que eu estou fazendo alguma coisa por mim aqui. Então, eu acho que é isso. Legal, legal. Isso que a André falou é interessante, porque assim, eu creio muito na revolução individual, sabe? Agora eu vou explicar o que eu quero dizer com isso. Que assim, na medida em que às vezes a gente está se preocupando, eu entendo exatamente quando você fala do público e do privado, mas agora eu acho que isso que eu vou falar extrapola um pouco essa questão. Eu quero dizer o seguinte, que às vezes a gente se preocupa, vamos dizer assim, eu e a André, que já somos mães, né, tal, a gente se preocupa com os filhos, se preocupa com o outro. Mas as mudanças só vão acontecer se nós nos transformarmos a nós mesmos. Então, quer dizer, a transformação tem que começar de nós. Aí, quando o outro nos vir, nos olhar e ver que nós somos transformados, eles podem querer indagar. De onde vem essa transformação? Como aconteceu essa transformação? Então, toda transformação, é óbvio, ela vai ser sempre lenta, é um processo, né? E aí eu acho que a partir daí, quando as pessoas têm as consciências transformadas de forma individual, aí a gente consegue transformar o coletivo. E eu acho que esse coletivo também é um coletivo muito próximo. Por exemplo, eu vou me sentir uma mulher, digamos assim, altruísta, feliz, quando alguma coisa boa que eu faço, o que eu penso, conseguiu influenciar as pessoas que estão mais próximas de mim, que são os meus filhos, por exemplo. E eles, consequentemente, vão influenciar. Agora, eu não sei até que ponto essa forma de pensar pode estar enraizada em função de toda essa mudança histórica que a gente veio acontecendo conosco, né? Mas você pode ver, por exemplo, você quer emagrecer, não adianta você estar perto de pessoas que fiquem você tem que emagrecer. Não, é um processo seu pessoal. Você tem que se transformar internamente. Uma coisa é essa. A outra coisa é que não existe nada que aconteça, a sensação que a gente tem aqui, né? Que não seja através de sacrifício, através de sofrimento. E a gente vê ao longo de toda essa ópera muito sofrimento, muito sacrifício, né? Então, todas as mudanças efetivas que acontecem, parece que elas têm que passar por esse processo, né? De sacrifício, de deserto, de transformação com sacrifício e sofrimento. Muito bom, gente, muito bom. Então, vamos tirar nossa foto, então. Terminamos o encontro. Espera aí, deixa eu apresentar para vocês a Manu, rapidinho, que ela está aqui desde o começo. Ela está aí desde o começo, é isso? Está aqui, desde o começo. Então, vamos tirar a foto aqui junto. É a Manu, gente. Emanuela, minha parceirinha aqui em casa, né, filha? Fala com eles. Oi. Bem-vinda. Vamos lá, no 3, todo mundo sorri aí, tá? Vamos lá. 1, 2, 3. Deixa eu só ver como é que ficou aqui, peraí. Ô, Bruno, eu tenho uma curiosidade, assim, eu sei que você tem que sair mais cedo hoje, né? Deixa eu ver que horas são. Faltam 5 minutinhos. Pode perguntar. Não, é tipo assim, é porque você falou, né? Você estuda na UNB e tal, mas essa sua ânsia, né? Que a gente vê que você tem essa vontade de estudar, filosofia, política, história. Você já fez um curso voltado para isso ou é só pessoal mesmo? Você Não, eu sou formado em filosofia na UNB. Sou formado em artes visuais também. Legal. Tenho especialização em epistemologia e metafísica, e ética e filosofia política também. E faz medicina ainda. Então, é um médico. E agora tô na medicina agora da UNB. Meu Deus do céu, esse nome não é fácil, não. Medicina.
Muito É desse jeito, todo mundo fica impressionado. aprendendo com você, Bruno. Então Como é vamos que tirar você mais uma foto. consegue? Como é que você Cara, dá eu não, conta? eu não dou conta, não, viu? Mas assim, eu faço o que eu posso, sabe? Durmo pouco, e é isso. E eu tô aqui com vocês aqui, entendeu? E pra mim isso aqui É é um prazer, sabe? privilégio para nós. Que Aham, sim, bom, com certeza. que bom. Então vamos tirar mais uma agora, só pra confirmar aqui. A primeira ficou. Eu me mexi muito. Vamos lá então. No 3. 1, 2, 3. Aí. Foi? Peraí, deixa eu ver aqui. Foi, beleza. Obrigado, viu, gente? Obrigada a Obrigada. você, Bruno. Até a Tchau, próxima. tchau. Vou publicar no YouTube isso aqui, viu? Tá bom. Valeu, tchau. Valeu. Tchau.